a gente inicia o nosso bate-papo, a nossa entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés da Silva. Governador, bom dia. O senhor já está nos ouvindo? Bom dia, William. Bom dia, Fernando. Não sei se estão me ouvindo bem. Estou ouvindo sim, perfeito, governador. Estou acompanhando aqui. É um prazer falar com vocês aí na Jovem Pan de Joinville, todos os nossos ouvintes, e poder conversar um pouquinho com a população da região, que é através desse importante veículo de comunicação. Governador, nós que agradecemos pelo senhor conceder esse espaço para a gente poder fazer esse bate-papo e também a gente fazer um balanço, né, sobre o seu governo. E essa é para a gente começar esse bate-papo. Então gostaria que o senhor fizesse então um balanço do seu mandato até aqui, 3 anos e meio do seu governo em Santa Catarina, um ano pandêmico. Como que o senhor poderia resumir o seu governo até agora, até este mês de abril, desde lá de janeiro de 2019 até este mês de abril? Então, a gente costuma dizer que é um governo incomparável, até porque se submeteu a um período incomparável da história de Santa Catarina e do Brasil e do mundo, por que não dizer com a pandemia. Mas o nosso planejamento ele foi seguido à risca mesmo com a pandemia. Então é importante a gente relembrar, quando nós começamos o governo, já na transição lá em 2018, nós tínhamos uma ameaça de que o governo do estado não pagaria os servidores públicos, né? Era o que se dizia, que o Estado estava quebrado, que a dívida da saúde era uma dívida impagável do governo anterior, que nos legou esta dívida de cerca de 750 milhões de reais. Ainda em 2018, o governo que me antecedeu chegou a iniciar o pagamento dessa dívida. Paulo Eli já era secretário de Fazenda e por isso foi reencaminhado no nosso governo. E nós conseguimos já no primeiro ano, sem a ajuda federal, como alguns tentam dizer, naquele momento, porque a ajuda federal veio durante a pandemia, né? Mas já no primeiro ano nós saímos de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais para um superávit de 160 milhões de reais já em 2019. Iniciamos 2020 com a novidade, né? Uma dura novidade da pandemia. Focamos os esforços para enfrentar a pandemia, fazendo com que praticamente triplicamos o número de UTIs em Santa Catarina. E nós fomos o primeiro estado a fechar, parar as atividades, regulamentar todas as esferas de atuação e, em seguida, reabrir e nunca mais fechamos. Nós tivemos um equilíbrio perfeito entre cuidar dos empregos, cuidar da economia e cuidar da saúde das pessoas na pandemia. Tanto é que é bom que a gente revise isso e relembre, Santa Catarina tem a menor taxa de letalidade do Brasil para a Covid-19. Isso significa dizer, há estados que são acima de 3 essa taxa, nós temos 1,3 a taxa de letalidade de Santa Catarina, é a menor do Brasil. Significa dizer que se nós não tivéssemos agido na hora certa, com a mão firme, no momento certo, acreditando na ciência e fazendo a intervenção adequada, e socorrendo as pessoas, nós poderíamos ter triplicado o número de óbitos aqui em Santa Catarina. Vale dizer que de 21 mil óbitos nós poderíamos chegar talvez a 60, 80 mil óbitos. Portanto, foi 2 anos, né, de enfrentamento da pandemia. Não é? A gente não fala mais de um ano pandêmico, são 2 anos, ainda estamos enfrentando, mas numa outra condição, numa condição muito mais favorável, com as nossas regiões, né, com o risco sanitário rebaixado em relação aos períodos que nós vivemos em 2020 e 2021. E é importante dizer que lá, quando eu digo lá que nós voltamos a novembro de 2018, novembro e dezembro, nós lançamos um desafio, que o nosso governo seria um governo municipalista, seria um governo que investiria em infraestrutura, reconhecendo que no investimento na infraestrutura nós teremos melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, turismo, enfim, desenvolvimento de todas as regiões. E também nós lançamos um desafio de que o nosso investimento, ele não seria um investimento que acompanharia, como se costuma dizer, a geografia das urnas, as questões político-partidárias. O investimento seria para todas as regiões de Santa Catarina. E, por último, o Plano 1000 veio demonstrar isso claramente, a nossa intenção, nós, de um movimento municipalista. Eu estive em Joinville, aliás, diversas vezes. Eu não tenho exatamente essa conta, mas me parece que
passa de 10 vezes a nossa presença em Joinville. E aí mesmo, numa dessas idas, nós mencionamos que naquele dia em que nós estávamos aí anunciando investimentos na APAI, enfim, nas AMAs, nas associações de deficientes em geral, no SC Mais Inclusiva, que é um programa importante que nós desenvolvemos em Santa Catarina, eu lembro que naquele dia, naquela ocasião, num ambiente repleto de pessoas, eu anunciei em Joinville pela primeira vez que nós já havíamos investido 3 bilhões e 500 milhões nos municípios, infraestrutura, saúde, educação, são transferências voluntárias para os municípios. E que a gente continuaria esses investimentos. E tempos depois anunciamos o Plano 1000, que prevê mais de 7 bilhões, porque é R$1.000 por habitante, e esses valores são distribuídos onde as pessoas existem. Só para Joinville serão 604 milhões de reais, com projetos que nós estamos aí viabilizando, encaminhando, para que a gente consiga fazer esses investimentos em parceria com o município também aí de Joinville. Então, superada a crise mais aguda da pandemia, mas enfrentando a pandemia, nós não deixamos de fazer projetos, não deixamos de pensar no crescimento de Santa Catarina, tanto que o resultado veio. Santa Catarina cresce 4, 5 vezes mais que o país e está a pleno emprego. Joinville, a indústria joinvilense, de modo geral, a gente tem estado aí, os empresários de diversos setores de Joinville têm colocado a dificuldade de mão de obra, enfim, que a gente estabelece inclusive algumas parcerias com a FAPESC, com o Novo Ensino Médio, com o Sistema S, para que a gente possa também estar incentivando, para além das iniciativas do próprio setor privado, para que a gente possa estar conseguindo fazer a colocação das pessoas nas vagas do mercado de trabalho que são oferecidas em Santa Catarina. Tanto que eu li há pouco que o próprio censo deste ano teve dificuldade de recrutar as pessoas necessárias para desenvolver a pesquisa do censo, uma vez que Santa Catarina, nós podemos dizer, vive a pleno emprego. É 4,3% a nossa taxa de desocupação. Onde nós chegamos então com essa fala? Significa dizer que nós temos a menor taxa de letalidade do Brasil para a Covid-19 e a menor taxa de desemprego do país. O equilíbrio entre manter empregos vivos, manter empresas vivas, temos um saldo na balança das empresas que fecham, das que abrem, muito mais favorável, muito mais positivo do que se nós não tivéssemos enfrentado a pandemia. E as estatísticas já mostravam naquela época. Quando nós tomamos aquela medida no dia 17 de março de 2020, para o fechamento das atividades, nós sabíamos que os primeiros países que estavam sendo afetados pela pandemia, que tomaram a medida no tempo certo, ou seja, quando nós identificássemos uma transmissão comunitária, nós tínhamos que regrar e depois reabrir com regras. Todos eles se desenvolveram economicamente mais rapidamente pós-pandemia do que aqueles que não fizeram a lição de casa no enfrentamento da pandemia. Então, há um equilíbrio, né, das nossas ações e hoje nós podemos dizer, é a primeira vez que Santa Catarina, na história do nosso estado, supera os 25% de investimento em educação nos catarinenses. Nós valorizamos os professores, mesmo em pandemia, no ano passado ainda. Valorizamos, colocamos um salário mínimo aos professores, um salário de pelo menos 5 mil reais para quem tem curso superior de 40 horas no estado, o que mobilizou as faculdades, mobilizou a busca até de outros estados para professores virem para Santa Catarina. E eu costumo dizer que se nós não investimos em educação, é falsa a afirmação de que a gente imagina que as crianças são o futuro do país, que a educação é o futuro do país, se a gente não tiver ações de fato verdadeiras, incisivas para mudar a realidade da educação. E nós fizemos 27,4% de investimento na educação no ano de 2021. Foi a primeira vez na história do estado que chega a 25%. Mas tem um fator ainda que leva esse número a ter mais valor, quando nós também afirmamos que é pela primeira vez que Santa Catarina retira dessa somatória do cômputo dos 25% que a Constituição determina investirmos em educação da receita do Estado, retiramos os inativos, ou seja, as despesas com os aposentados da educação, 100% retiradas em 2021, também pela primeira vez na história do Estado de Santa Catarina, e superamos os 25%. E o que isso significa dizer? Significa dizer que nós saímos aí de 6 mil alunos bolsistas, por exemplo, para 60 mil alunos. Eu estive em Joinville
na Univille, e eu lembro de uma aluna que estava conosco, nós estávamos conversando com a comunidade acadêmica sobre o UniEdu, que é a bolsa de estudo para aluno carente da rede comunitária, né, do sistema CAF, de universidades da qual a Univille faz parte também. E ela testemunhava, nós nos emocionamos, acabamos todos aí chorando juntos no plenário lá da universidade, porque ela dizia, olha, meu pai, eu acho que trabalhava numa oficina mecânica, a mãe, ou vice-versa, né, trabalhava num supermercado, acomodava alimentos nas prateleiras, e fala, o nosso orçamento familiar seria impossível eu ter esse sonho. E ela estava se formando, eu estava em novembro, se não me falha a memória aí, no ano passado, e ela se formava já em dezembro em medicina, com o curso 100% custeado pelo UniEdu. Como ela, como essa jovem, muitos outros também estão tendo essa oportunidade. E uma oportunidade que não muda a vida apenas dela, muda a vida da família, dos amigos, dos irmãos, enfim. Então, há uma satisfação em investir em educação, porque também é pela primeira vez na história de Santa Catarina que as associações de autistas são contemplados, por exemplo, com SC Mais Inclusivo, com aporte de recursos para terem casa nova, né, uma instalação nova, enfim, acessibilidade, uma série de investimentos. São cerca de 300 milhões de reais de investimentos nas APAES, nas AMAs, nas associações de deficientes auditivos, de surdos, de cegos, enfim. É a primeira vez na história do Estado que a Rede Feminina de Combate ao Câncer também é assistida. Tem muita coisa que acontece pela primeira vez. Aliás, quando nós entregamos as contas semana passada para o Tribunal de Contas, no ano anterior, vale destacar que nós recebemos um destaque por ser as contas entregues ao Tribunal de Contas do Estado com o menor número de ressalvas da década, ou seja, as contas adequadas, bem apresentadas. E era essa a nossa bandeira. Nós nos elegemos lá em 2018 com a bandeira do combate à corrupção, da diminuição da máquina pública e, de fato, de investir, de colocar o dinheiro onde as pessoas vivem, que é nas cidades, movimento municipalista com uma bandeira, a marca do governo municipalista com uma bandeira da infraestrutura. Nós seguimos essa cartilha desde 2018. Lá em 2018 nós falávamos mais Brasil, menos Brasília, não sei se vocês lembram disso. Mais Brasil, menos Brasília significa dizer mais dinheiro nos estados, nos municípios e menos lá no governo central. Nós seguimos essa cartilha em Santa Catarina ipsilíteres, seguimos ela fielmente. Nós estamos fazendo isso com o Plano 1000, antes do Plano 1000 com os 3,5 bilhões de reais investidos em convênios. É a primeira vez também na história de Santa Catarina que um governo paga as emendas parlamentares. É mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão em emendas parlamentares, e que nenhum governo pagou antes. É quando o parlamentar, na sua região, descobre uma necessidade, descobre uma rodovia, uma escola, um bairro, e precisa investir naquela comunidade, e ele indica no orçamento do Estado, mas quem honra o pagamento das emendas é o governo do Estado. Então, nós temos esse movimento de várias ações que são destaque e que são feitas pela primeira vez na história da gestão pública estadual. Sei que estou vendo vocês aí na imagem, eu vou abrir um pouquinho de espaço para que eu não assuma aqui o monopólio da... Eu só gostaria de pegar um gancho, governador. O senhor comentou aqui referente aos repasses que foram feitos, né, para outros estados, né, citou inclusive até mesmo a rede feminina de combate ao câncer, mas eu gostaria de pegar um gancho do senhor, né, nessa fala que o senhor falou de repasses para a saúde, né, aqui em Joinville nós temos o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, é um hospital que pede socorro há anos, inclusive a nossa rede de combate feminina ao câncer aqui em Joinville, ela está fechada devido a não ter laboratórios, né, o convênio com o município não há mais, nós não temos mais a rede feminina de combate ao câncer aqui em Joinville funcionando, hospital regional com vários problemas, né? Primeiro foi com ar-condicionado, depois aqueles escândalos dos médicos, que os médicos não iam lá, batiam um ponto e saíam. Agora, os problemas de infiltração, outros problemas que a gente vê. A pergunta que fica agora para o senhor, nesses repasses que foi, por exemplo, esse último repasse que foi feito agora para a saúde, de praticamente aí R$500 bilhão, por que Joinville não fez parte desse pacote, ou por que o hospital regional não estava dentro desse último pacote agora para a saúde?
Na verdade, nós estabelecemos a nova política hospitalar, é importante destacar, né, que contempla não só os hospitais próprios do Estado, como também os hospitais filantrópicos, enfim, todos os hospitais que são parceiros, até os municipais. É importante dizer que os investimentos triplicaram e quadruplicaram na política hospitalar catarinense. Joinville tem sido atendida, sim. Eu até tenho algumas anotações aqui que a gente poderia repisar, né? Neste evento, especificamente nesse ato, Joinville foi contemplada com 30 milhões de reais para o serviço de atendimento móvel de urgência nas unidades hospitalares. São 585 milhões num pacote só. Mas veja, nós não resumimos esses 585 milhões ao único investimento que Joinville ou o restante do Estado vai ter. Foi um dos atos em que nós conseguimos reunir ali todos os investimentos que estavam prontos para serem anunciados. Se a gente fosse citar aqui o que a cidade em si recebeu do governo do Estado, nós podemos destacar, além desse, a maternidade Darcy Vargas, que o governo destinou, dentro desse pacote de 30 milhões, raio-x digital, equipamentos móveis, 30 berços, bombas de infusão, camas, aparelhos de anestesia com monitoramento, Hans Dieter também, sistema de digitalização de imagem, de raio-x, arco cirúrgico, aparelho de ultrassom cardíaco avançado, 2 aparelhos de anestesia completos, além de instrumentos, enfim, uteroscopia, citoscopia. Para o SAMU da região, nós encaminhamos também ventiladores pulmonares para transporte, obviamente, nas ações fora dos hospitais, pré-hospitalares. E agora nós superamos já, desde 2019, em investimentos na saúde em Joinville, especificamente em Joinville, 57 milhões, se a gente somar desde 2019, fundo a fundo, ou seja, Joinville não fica de fora, em momento algum, desses investimentos. Como eu destaquei ainda há pouco, só o Plano 1000 destinará 604 milhões de reais para Joinville. É o maior investimento num município de transferência voluntária da história do Estado de Santa Catarina e também será o maior investimento em um município em Santa Catarina, exatamente pela população de Joinville ser a maior do Estado, em termos de concentrada num único município. E é importante destacar que o Plano 1000 pode ser a escolha do prefeito, né, de investir em educação, nas parcerias, na infraestrutura, todas elas na educação, é possível se investir. O ato que nós tivemos no SIC foi um ato que mostrou a saúde financeira do Estado de Santa Catarina. 585 milhões, se não me falha a memória, são 24 unidades hospitalares espalhadas por todo o Estado, não lembro quantos municípios, acho que mais de 11 municípios. Só que, digamos assim, é exemplificativo aquele ato. É o que estava pronto para aquele pacote especificamente lançado no SIC. Todas as necessidades, aí eu tenho aqui mais investimento desde 2019, né? A Universidade Darcy Vargas, 3,7 milhões, uma unidade própria. O Hospital Regional Hans Dieter, 8,6 milhões, né? Unidade própria também. Nossa, do Estado, né? O Hospital Municipal de São José, portarias, né? Uma série de portarias que repassam 24,6 milhões de reais. O Hospital Infantil Géssera Amarante, também 2,15 milhões, 3 milhões para convênios, 2,15 para Covid, emendas parlamentares, num repasse mensal para o Hospital Infantil de 7 milhões de reais. O Bethesda, por exemplo, portarias da Covid, 7,7 milhões, emendas e convênios de 3,8 milhões. Se nós pegarmos esses investimentos, né, que nós fizemos nos últimos meses ou nos últimos anos e compararmos com os investimentos dos governos anteriores, nós vamos perceber que a nossa sensibilidade em relação a todo o sistema hospitalar catarinense é muito maior e o investimento é muito mais presente do que nós tínhamos antes. O município foi também o primeiro a ser beneficiado com transporte interhospitalar, aquelas unidades que nós colocamos à disposição para a descentralização do serviço, para a não utilização do SAMU, dedicar o SAMU exclusivamente a atendimento de urgência e emergência e fazer a transferência de pacientes entre unidades hospitalares. Então, de fato, não se conclui. Quando as pessoas têm uma visão simplista, olha, por que o hospital não foi contemplado naquele ato? Por que ele não aparece naquela lista especificamente? Não significa dizer que os investimentos para Joinville se resumem àquele ato no SIC. Aquele ato no SIC não tem precedentes em Santa Catarina. Além de nós investirmos mais de 600 milhões na política hospitalar catarinense, nós reunimos um grupo de diretores de hospitais e colocamos à disposição deles 585 milhões. Eu desafio cada um de vocês, com recursos próprios, a dizer quando
que Santa Catarina faz um movimento como esse. E Joinville está, obviamente, na nossa conta. Nós sabemos que nós temos um grande desafio, converso bastante com o prefeito Adriano em Joinville sobre os desafios dos hospitais próprios do Estado, dos próprios do município, a dificuldade, o desafio de folha de pagamento. E eu noto que foi construída uma política que precisa ser, uma política de saúde que precisa ser melhorada, ou seja, nós precisamos potencializar também todos os hospitais de referência no entorno de Joinville, não sobrecarregarmos as unidades hospitalares de Joinville, porque acaba atendendo toda a região. Então esse é um trabalho que tem sido feito através da Secretaria de Estado da Saúde e nós acreditamos que com esse trabalho nós vamos conseguir agora em 18 meses, em 6, zerar a fila de cirurgias eletivas, de tantas demandas que nós temos, que ficaram, na verdade, nesse período de pandemia, ficaram represadas. Então, essa política hospitalar como um todo, de gerenciamento das demandas por região, está sendo feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Governador, muito bom dia para o senhor. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E a gente sabe que o ser humano ele é passível de erros, né? Mas a gente sabe também que nenhum ser humano sai da cama de manhã cedo pensando em ter no seu dia a dia fazer os erros, né? Enfim. E a gente sabe que então nós temos muitos erros e acertos. E nesses 4 anos, o senhor estava comentando ali justamente de várias coisas que o senhor acabou realizando pelo estado de Santa Catarina, e dentre eles também aconteceu de ter algumas polêmicas, né? Como é o caso, por exemplo, da questão dos respiradores, a questão do processo de impeachment no qual o senhor foi absolvido, né? Enfim. E também agora, por último, essa questão dos voos com os aviões, com o avião dos bombeiros. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, até que ponto o senhor acha que esses episódios, né, vamos se dizer assim, podem atrapalhar de alguma maneira uma possível reeleição do senhor aqui no estado? Primeiro é importante destacar o seguinte, você falou aqui que houve voos com os aviões dos bombeiros. Este avião é um avião que é um avião privado, não é um avião dos bombeiros, né? O sistema que está à disposição hoje é um sistema que nós fizemos o seguinte, antes os governadores que me antecederam, todos eles tinham jato, 2, 3 aviões, 3 aviões pelo menos, helicóptero à disposição exclusiva do governador. É importante destacar a verdade sobre esse fato. Nós colocamos o helicóptero que o governador utilizava, que eu comecei a utilizar inicialmente, exclusivamente para o governador, para transporte de órgãos no estado. Então eu concilio o transporte de órgãos com atendimento dos nossos secretários e do governador. As aeronaves, as aeronaves de asa fixa, os aviões, nós vendemos o jato, colocamos um à disposição dos bombeiros exclusivamente e um outro nós alugamos, um outro foi doado, enfim, foi feita uma parceria com outro estado e nós alugamos uma aeronave que vai atender transporte de vacina, transporte de cães, transporte dos secretários, aeromédico é importante destacar, e aí por isso nós colocamos o SAMU a voar nesse avião, junto com os bombeiros, o piloto é um piloto privado, um piloto bombeiro. Nós colocamos à disposição uma aeronave que atendia exclusivamente aos governadores de estado, nós colocamos à disposição para conciliar o uso com estruturas para descentralizar a vacina, para levar cães, como levamos agora lá para Petrópolis, para o Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, de uma coisa boa, se tenta em um ano de pleito eleitoral, se tenta fazer algo ruim. É importante que se diga. Nós estamos hoje compartilhando um modelo que era uso exclusivo dos governadores. Estamos colocando à disposição da sociedade catarinense. Então, jamais vamos fazer disso de algo bom, que foi uma predisposição nossa, de exatamente colocar à disposição da sociedade. E tem feito a diferença, né? Tem feito a diferença. Nós temos hoje condições de transportar, por exemplo, pacientes acompanhados de familiares, que antes não podia. Você se coloca ali... E essas aeronaves, elas não são para transporte emergencial, de um modo geral. São transportes agendados, né? O paciente é estabilizado em hospital e quando precisa ser transportado de um local para o outro, aí sim é feito o agendamento. É por isso que é possível conciliar um avião que usava exclusivamente o governador para usar também para transportar as pessoas. E nós vemos a alegria de pais e mães quando pega uma criança, por exemplo, coloca na aeronave e pode estar junto com ela até o destino final, uma outra unidade hospitalar. Então, esse é um movimento positivo. Se você analisar os processos de impeachment, nenhum dos dois tinha justa causa, né? Todas as decisões que nós tomamos ali, seja que não foi o caso Lavra do governador, uma decisão judicial que concedeu aumento aos procuradores,
a compra dos próprios respiradores, que foi outra motivação de um processo de impeachment, todas elas eram sem justa causa. Todas elas, os órgãos de investigação mostraram claramente que o governador Carlos Moisés da Silva foi o primeiro, no caso dos respiradores, a determinar uma investigação incisiva sobre esses fatos, né? Sobre essa compra que foi infeliz, né? Que não trouxe um bom resultado. E é importante destacar que com a minha ação, lá no início, quando eu chamei a polícia, chamei a Procuradoria-Geral do Estado e também chamei a Fazenda, nós conseguimos identificar as movimentações financeiras das empresas que entraram nessa negociação fraudulenta, nessa negociação que não honrou a entrega de bens e serviços para o Estado, e já conseguimos bloquear 38 milhões de reais dos 33 milhões. Então é importante destacar, nós estamos indo além dos 33 milhões de reais. E agora cabe à Justiça, agora a velocidade é com a Justiça. Nós fizemos o nosso trabalho. Houve uma lesão aos cofres públicos. O governador determinou, a polícia levantou e entregamos à Justiça. Olha, aqui são esses os responsáveis pelas movimentações financeiras. Estão bloqueados bens, dinheiro, patrimônios, veículos, participação acionária em empresas, estão bloqueados da ordem de 38 milhões, estamos pedindo além desses 38, mais de 40 milhões para bloquear, para que a gente consiga pegar esses bens e devolver aos catarinenses. Mas é importante lembrar também que nessa mesma saga de combate à corrupção, o nosso governo criou a Controladoria Geral do Estado lá em 2019, na reforma administrativa, que extinguiu as secretarias regionais, não sei se vocês lembram, que davam muito prejuízo ao poder público ultimamente. Extinguiu as secretarias regionais em todo o estado de Santa Catarina. Acho que nenhum governo teria essa condição. A condição do povo de Joinville, que acreditou no governador Moisés e do restante de Santa Catarina também, que disseram, olha, vai enxugar a máquina pública. Nós queremos mais dinheiro nos municípios e menos na gestão estadual. E foi exatamente isso que aconteceu. Esta mesma controladoria levantou agora também, num acordo de leniência, a devolução de 72 milhões de reais de empresas que confessaram para o nosso governo, confessaram que nos últimos 10 anos cometeram ilícitos, propinas, enfim, e estão devolvendo 72 milhões de reais aos cofres públicos. Então vejam, o nosso governo é o único, de fato, que tem esses dois enfrentamentos, né? Não existe na história de Santa Catarina uma tamanha instabilidade política, mas é importante destacar também que essa instabilidade política também se deu porque nós cortamos muitos privilégios, cortamos contratos que não eram bons para o poder público, e quando eu estive em Joinville a última vez aí no evento, eu mencionei isso. Cortamos mais de 500 milhões de sobrepreço, de coisas que não eram boas para o poder público. Então você veja, tivemos em pandemia, dos 27 unidades da federação, 15, 16 tiveram problemas com compra, nós também tivemos. Até empresas privadas que compraram respiradores lá na China tiveram problemas com compras também. É grave, é grave. Fizemos a nossa parte, estamos recuperando o dinheiro, fizemos. Mas é importante destacar que as pessoas não devem se fixar só no erro, como você bem destacou, né, do setor de compras do governo, ou até mesmo dessa empresa que fez uma proposta e não honrou o seu compromisso com o governo do Estado. É importante destacar que nós economizamos mais de R$500 milhão por ano na revisão de contratos, ou seja, no nosso compromisso de levar integridade às relações de governo aqui em Santa Catarina. Vou tomar um golinho d'água aqui e vou deixar vocês falar que faltou um pouquinho aqui a garganta, mas é importante destacar isso. Veja, as pessoas falam, onde estão os 33 milhões? Nós já estamos indicando. A velocidade agora é da Justiça. Agora, onde estavam esses mais de 500, 600 milhões que nós economizamos todos os anos em revisões de contrato? E revisão de contrato significa dizer o seguinte, o Estado compra essa quantidade de oxigênio em 2018, antes do nosso governo, paga 24 milhões. Em 2019, nós entramos no governo, compramos a mesma quantidade e nós pagamos 12 milhões, metade do preço. É isso que precisa ser explicado para a população de Joinville e região, o quanto o nosso governo está avançando em ações de integridade, de recuperação de recursos públicos que foram lesados não só na pandemia, mas na pandemia que se instala anteriormente, da má gestão, da falta de transparência nos contratos. Nós instalamos, por decreto nosso, por decreto desse governador, a necessidade primeira de fazer licitações no Estado com pregões eletrônicos, ou seja, qualquer pessoa pode participar. Com isso você evita jogo combinado, você evita propostas, empresas se irmanarem para fazer cada uma. Olha, nessa licitação você vai entrar, eu não entro, ou eu entro com preço alto e você entra com preço mais alto ainda. Com um pregão eletrônico nós eliminamos esse tipo de corrupção que lesava o poder público.
E nós estamos avançando nisso. Tem muita coisa boa ainda para acontecer nessa área da transparência, da revisão de contratos, da devolução de dinheiro, aonde ele deve ficar, ao lado de cada cidadão catarinense. Você levantou ali o processo de impeachment, você levantou a questão dos voos, são 2 processos de impeachment, não sei se você tocou, não me lembro agora na pergunta, se tinha alguma outra questão. Não, a princípio seria isso, governador. Governador, falar um pouquinho agora sobre o cenário político, né? O senhor é pré-candidato à reeleição, né? Mas quando o senhor foi candidato, quando o senhor foi eleito em 2018, tinha um impulso de estar no mesmo partido de Jair Bolsonaro, que era o PSL. Depois essa relação entre o senhor e o presidente acabou ficando meio estranha, principalmente durante o enfrentamento da pandemia. Algumas decisões do senhor acabaram desagradando o presidente, houve críticas públicas do presidente até mesmo ao senhor. Como atualmente está esse relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro? E em conjunto com essa pergunta, eu faço uma outra, né? Como que o senhor pretende novamente se aproximar de Bolsonaro durante a campanha? Bom, muito obrigado pela pergunta, né, e mais uma vez deixar o meu abraço a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan, da região de Joinville. Eu acho interessante a sua pergunta, quando você fala que talvez antagonizamos um pouquinho durante o enfrentamento da pandemia. O presidente esteve aqui em Santa Catarina há pouquinho tempo e referiu que Santa Catarina foi, sem dúvida, fala do presidente, o estado que melhor enfrentou a pandemia. Essa mais ou menos foi a expressão. Eu tenho isso gravado, inclusive, a expressão do presidente. Olha, eu posso dizer que Santa Catarina foi um dos estados que melhor se saiu no enfrentamento da pandemia. Foi o estado que menos fechou, praticamente não fechou, regulou as atividades e logo reabriu e cuidou de empregos, né? Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, existe um abismo entre a verdade dos fatos e o que se fala pelas esquinas. É isso que nós temos que acompanhar, olhar atentamente os movimentos do presidente e não das pessoas no dia a dia que falam, que muitas vezes incendeiam relações. Quando eu fui eleito, eu tive um problema que eu resolvi fazer um governo técnico. Uma parte das pessoas que correram a eleição conosco não foram contempladas na primeira escalão com cargos comissionados, funções gratificadas. Isso deixou muita gente talvez desconfortável, mas a proposta nunca foi essa, de lotearmos com o PSL na época, né, todo o governo do estado. Não era isso. Então nós realmente cumprimos o que falamos. Eu costumo dizer que a minha proximidade com o presidente da República tem a ver com o que a gente faz hoje aqui. Eu e o presidente, nós nos elegemos num período, em 2018, que a gente lançava o desafio sobre o combate à corrupção, mais Brasil, menos Brasília, mais Santa Catarina, menos governo do estado, seria aqui. E, enfim, diminuição da máquina pública, né? O livre economia, né? Um estado um pouco mais liberal. E a gente pode dizer assim, o que nos aproxima e o que nos afasta. Então esse é o julgamento que a sociedade tem que fazer. Eu tenho cumprido essa cartilha em Santa Catarina, mais dinheiro dos municípios, na veia dos municípios, municipalismo de fato. Isso é o que eu posso dizer que o que nos aproxima e o que nos distancia. Aliás, eu queria pedir licença, 1 minuto apenas para vocês, eu sei que o nosso tempo é curto, mas para destacar que quando a gente coloca dinheiro, recurso na vida dos municípios, eu não poderia deixar de falar com o Joinville aqui, sem falar em projetos estruturantes, né? Cerca de R$1 bilhão de obras estão sendo viabilizadas na região de Joinville. A restauração de capacidade da EC418 entre Joinville e Campo Alegre, a Serra Dona Francisca. Nós ali vamos ter a implantação de terceiras faixas para dar fluidez ao trânsito, áreas de escape para evitar acidentes graves. Nós vamos ter o trecho urbano ali de Piraberaba, contará com passeio compartilhado para ciclistas e pedestres de 3 metros de largura, retornos alongados para os veículos não precisar parar. Enfim, terá um posto da Polícia Rodoviária no quilômetro 9, cerca de 200 milhões de investimento. É uma expectativa, né? O projeto seja concluído ainda esse semestre e que a gente lance a obra ainda este ano de 2022, tá? A duplicação da rua Dona Francisca também, importante conexão, né, com a Serra e com a região. Ela é 5,8 quilômetros, 5ª faixa para passagem de ônibus, enfim, ciclovias, passeios, a continuação da rua Edmundo Dobrava, entre outras faixas de rolamento projetadas com faixa de estacionamento, etc. São 50 milhões de investimento. Vocês sabiam que Joinville, uma cidade deste tamanho, a maior cidade do estado em população, não tem um acesso à cidade de Joinville duplicado? Nós estamos fazendo isso. O acesso industrial de Joinville, né? Também com aumento de capacidade, nós já estamos com 70% dos trabalhos concluídos, 52 milhões e 400 mil reais.
né? Então, onde passa toda a riqueza de Joinville, é um eixo de desenvolvimento na região norte, enfim, um trecho de obra de 5,7 quilômetros, a previsão é inaugurar em junho desse ano, tá? O eixo K, também 12,3 milhões, falar em eixo K, e todo mundo sabe o que é isso, as pessoas sabem, né, desse entroncamento, né, essa via que é duplicada, né, a partir da Hans Dieter, a Rua Dona Francisca, que dá acesso à BR-101. São 12,3 quilômetros. São investimentos, o Plano 1000, como eu citei, 604 milhões de reais. Eu poderia citar rapidamente o que nós vamos ter aí, são obras importantes que vão conectar as regiões do município. Convênios para formalização que nós vamos fazer aí com o prefeito Adriano. Construção da ponte Plácido Olímpio de Oliveira, requalificação da rua João Colino, no município de Joinville. E aí sim vai, convênios que já foram formalizados, como eu falei, do eixo K, a pavimentação de paver, de concreto, nas ruas Dionísio Girardi, estrada Piraberaba, Gustavo Nassi, pavimentação de paver de concreto da Cassiopé, no município de Joinville, também já concluída, e a futura rodovia paralela à BR-101 vai atender Joinville. Só para destacar, quando perguntam como é que está o governador com Bolsonaro, nós estamos colocando 465 milhões de reais nas rodovias federais, na 163 lá no oeste, na 280, na 285 lá no sul e na 470, na BR-470, que é uma carnificina, que morre mais de 100 pessoas todos os anos. Só na 470, 300 milhões de reais do recurso do joinvilense, do catarinense, numa rodovia federal, numa obra federal, numa empreiteira contratada pelo governo federal, mas que quem passa por ela são os catarinenses, são aqueles que vivem aqui, transportam as riquezas aqui em Santa Catarina. Estamos fazendo um EVTEA, investiremos 6 bilhões de reais. Quem vem de Joinville hoje para vir a Florianópolis sabe que às vezes não consegue chegar no mesmo dia, tranca tudo. Nós vamos fazer uma rodovia com 6 pistas, um corredor logístico, 6 bilhões de reais. Do contorno viário aqui de Biguaçu, aqui da Grande Florianópolis, até Joinville. Será uma nova espécie de BR-101, paralela à BR-101, que vai criar um cenário novo de desenvolvimento, uma rodovia, uma região nova. Vamos abrir essa estrada e vamos fazer. Isso é um sentimento. Vamos investir em ferrovias, vamos integrar as ferrovias do Estado, vamos ampliar, vamos levar, conectar as ferrovias litorâneas. Enfim, nós temos projetos importantíssimos. Então, quando se diz assim, como é que o governo caminha em relação ao governo Bolsonaro? Apoia, complementa as ações. Recebemos apoio também do governo federal no enfrentamento da crise pandêmica, obviamente, com a suspensão pelo Congresso do pagamento dos financiamentos, com a ajuda aos estados, né, com os valores sobrepostos para enfrentamento da pandemia. Enfim, há uma parceria, as vacinas, a compra centralizada, que foi o que eu sempre defendi pelo Ministério da Saúde, os estados distribuem e os municípios vacinam, ou seja, somos vitoriosos numa parceria em que, ao invés de nós ficarmos discutindo ideologias e ficarmos brigando, nós vamos para a ação fática. O que precisa ser feito para Santa Catarina ser melhor e para o governo federal conseguir concluir as suas ações aqui? Estive ontem, inclusive, vistoriando as obras aí em Araquari, na BR-280, e pude perceber que eles já estão avançando, né? Tudo que está sendo rodado em 2022 nessas obras federais são com o governo do cofre dos catarinenses. Ou seja, qual é o governo do estado que faz uma parceria com o governo federal? Só Santa Catarina faz isso. Só Santa Catarina faz isso. Então me pergunto, você está longe ou está próximo do governo federal? Nós estamos próximos, nós estamos ajudando com essa ajuda. Se nós temos condição, se o governo do estado conseguiu sanear os cofres públicos, conseguiu diminuir a máquina pública, que era o que nos unia naquela campanha de 2018, nós cumprimos a cartilha e por isso que nós estamos conseguindo entregar para os catarinenses. Governador, durante esses 4 anos, né, quase 4 anos de mandato do senhor, muita coisa aconteceu, né? E eu lembro que lá em 2017, durante a campanha, o senhor comentava muito, além, é claro, de todas essas bandeiras que o senhor já mencionou aqui na nossa entrevista, também falava muito de querer implantar uma nova política, né, um novo jeito de fazer política. E durante esses 4 anos, quase 4 anos de mandato do senhor, a pergunta que fica é a seguinte: o senhor conseguiu implantar esse novo modelo de política? O senhor, né, teve essa mudança também de partido agora. Como é que ficou aí, na opinião do senhor? No discurso é uma coisa, na prática é outra, ou conseguiu aí colocar essa nova política em prática? Bom, a escolha do Partido Republicano foi exatamente um partido que pudesse trazer esse equilíbrio, né? Tanto que o nosso vice-presidente da República, General Mourão, filiou-se também aos republicanos e outros atores importantes ligados ao governo federal, inclusive apoiadores do presidente Bolsonaro. E quando a gente fala de nova política, velha política, eu acho que a gente poderia até chamar inclusive de boa e má política.
né? A política boa é essa que nós conseguimos implementar. Para não chamar de velha e nova, porque nem tudo que é velho é ruim, né? Então, nós não podemos caracterizar o que é velho como algo ruim. E aí as pessoas ficam imaginando o seguinte: quem é político há mais tempo, está na estrada, participa da velha política. Não necessariamente. A política hoje ela vai se pautar não mais por partidos e por pessoas. O catarinense, inteligente como vota em pessoas. É isso que nós percebemos nas últimas eleições, tanto lá nas eleições municipais, quanto também nas eleições que antecederam lá em 2018. Nós escolhemos pessoas para confiar a elas o nosso Estado. O catarinense nos confiou a gestão da pandemia quando me escolheu lá em 2018. E nós nos saímos muito bem. Escolheu para o nosso Estado continuar se desenvolvendo lá em 2018. E nós nos saímos muito bem no desenvolvimento, na educação, na saúde. Então eu vejo que a escolha partidária traz esse equilíbrio, né? Nós podemos contemplar. Eu sou governador não de uma parcela da população de direita ou de esquerda. Eu sou governador de 7.338.000 catarinenses. Eu sou governador de 7,5 milhões de catarinenses. E é por isso que nós temos que atender a todos os interesses, a todas as regiões. Então eu percebo que o nosso momento hoje, consegui sim, respondendo a sua pergunta, fazer uma política boa. É aquela que eu consegui, inclusive, integrar agentes políticos que vieram para o governo do Estado, um foi secretário de Agricultura, um foi secretário de Saúde, que trouxe dinamismo, enfim, hoje já se desincompatibilizaram, não estão mais no governo, mas que continuaram fazendo com que as políticas públicas, tanto de agricultura quanto de educação, avançassem. Eu vou dar 2 exemplos. O da educação, eu já citei, avançamos nos 25%, fomos a 24,7%, temos aumento para os professores, notebook, doação aos professores, carga pessoal dos professores, lousa digital, quadras de beach tênis, quadras polivalentes, ginásios cobertos, enfim, avançamos em infraestrutura escolar, temos muito que avançar, é fato. Mas depois de 2 anos de pandemia, atingir os índices que nós atingimos em educação foi fantástico. Na agricultura, nunca tivemos um orçamento tão expressivo, cerca de 350 milhões de reais no enfrentamento da crise hídrica e assim por diante, ProSolo e Água, enfim, todos os programas calcário, sementes, todos os programas importantes, inclusive para armazenamento de água, para ajudar o agricultor. Nós avançamos muito em 2 pastas que trouxemos agentes políticos. Então eu posso dizer que nós continuamos fazendo a boa política. E mais, todos agentes políticos que vieram para o governo do Estado, íntegros, que fizeram uma boa gestão, que fizeram boa versação do dinheiro público. É isso que o cidadão tem que observar. A árvore é conhecida pelos frutos. Então vejam o resultado do governo para nos julgar. Nós sofreremos um julgamento e é isso que a população tem que observar. Governador, quando o senhor foi eleito, não teve necessidade de se fazer alianças, articulações políticas. O senhor veio com a sua vice, que foi a Daniela Rainer. Já existia praticamente um projeto de campanha, vamos dizer assim, montado, né, pelo PSL, pelo partido que o senhor estava lá. Agora o cenário muda, o senhor está no Republicanos, está tendo que construir alianças, está tendo que entrar na máquina política, vamos assim dizer, para uma reeleição. Como que estão as articulações? Como já há um vice do senhor definido para as eleições deste ano? Ou ainda está em começo de articulação? O que o senhor pode abrir aqui para a gente da Jovem Pan? Como que está a sua pré-campanha para a reeleição esse ano de 2022? Nós estamos conversando com todos os partidos, né, que fazem hoje a base do governo. Exatamente quando você falou, né, a gente não precisou lá no início fazer, e foi o que resultou na saúde fiscal do Estado hoje, não precisou fazer coligações, pela força do povo, né, do povo de Santa Catarina, que me deu 71,9% dos votos e fomos eleitos naquela época. Isso me deu gás, me deu força para sanear o Estado, para cortar os malfeitos, para fazer tudo de bom para os catarinenses. Hoje a gente compõe para ter uma estabilidade, para conseguir aprovar os nossos projetos importantes para Santa Catarina. Projetos, seja como o Bolsa Estudante, o Bolsa Atleta e tantos outros projetos, os orçamentos do Estado. Os pescadores, artesanais de Santa Catarina, só tem coisa boa realmente no governo. E essa conjunção de esforço, ela foi, de fato, feita para que a gente mantivesse um equilíbrio dentro do parlamento. Então a gente cedeu alguns espaços
como eu bem coloquei, com gente íntegra, com homens íntegros que vieram para a gestão para nos ajudar e trouxeram o seu dinamismo. Isso nos deu certa estabilidade. Estamos conversando, eu tenho dito que eu não tenho nomes para ser meu vice ou a vaga de Senado, etc. Nós temos partidos, nós conversamos com partidos. E a gente está buscando partidos como MDB, como PSDB, como tantos outros, para estar conosco, para fazer aí uma composição para que a gente possa ter um bom pleito esse ano, né? Então, eu penso que essa articulação política ela vem no momento certo, porque até agora nós tratamos de fazer as nominatas dos nossos pré-candidatos, estabelecer quem vai estar em qual partido, quais os partidos que hoje já estão compondo conosco, como é o caso do Podemos, né? E o Republicanos, obviamente, e agregar mais pessoas nesse projeto, que é um projeto de fazer o bem por Santa Catarina. Eu poderia ficar falando aqui mais 2 horas dos avanços que nós tivemos nessa gestão de 3 anos e pouco, com 2 anos de enfrentamento da pandemia. Números históricos para Santa Catarina, coisa que os catarinenses nunca viram na história. E é esse o esforço que nós vamos manter, para que a gente continue fazendo o melhor pelo nosso Estado, mesmo estabelecendo o diálogo, fazendo as composições e fazendo propostas para que esse plano de governo que a gente planeja fazer e dar continuidade, seja a continuidade daquilo que nós iniciamos, das sementes que nós plantamos e que a gente possa concluir as obras importantes para o nosso Estado e que o Estado nunca mais seja o mesmo. Como a gente criou, por exemplo, a Controladoria Geral do Estado, que trouxe essa transparência, trouxe um olhar diferenciado para os contratos, trouxe mais lisura, trouxe economia. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, não sei se todos os joinvilenses e o povo da região sabem, mas nós tínhamos um contrato de telefonia aqui em Santa Catarina que nós pagávamos R$950 mil por mês. Na nossa gestão, nós baixamos para 250 mil a manutenção dos telefones. Gente, é muito dinheiro, é muita diferença nesses contratos. Num único contrato do sistema prisional, nós reduzimos 50 milhões de reais numa revisão de contratos. Então, é isso que nós vamos continuar fazendo. Com coligação, sem coligação, nós vamos continuar trabalhando para levar essa honestidade, essa seriedade, essa gestão íntegra para os catarinenses. Os catarinenses conhecem o governador do Estado, naquela época não conheciam, e hoje eu tenho andado por esse Estado afora e tenho a grata satisfação de receber o carinho das pessoas. Esses dias eu estive em Ituporanga e eu conversei com uma agricultora, uma senhora, uma idosa, e ela disse que não me conhecia, nos escolheu lá em 2018 e teve a grata surpresa de acompanhar o nosso trabalho. Então, como a gente fica feliz de saber que, mesmo lá no interior, as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais, através do WhatsApp do governo, do governador, enfim, e a gente concita todos aqui a acompanharem. É um ano de eleições, cuidado com as fake news. O engano impera este ano, as pessoas vão criar versões. O caso dos aviões é um caso clássico, a Justiça, inclusive, já determinou que nós temos, de fato, essa autorização de uso, mas, ou pelo menos, fez esse esboço, não concedendo uma liminar, enfim, sobre esse assunto. Mas o caso dos aviões ele é clássico, é transformar algo que é bom, que é compartilhar os aviões que só os governadores que me antecederam usavam, com a população em geral, para transporte de pacientes, vacinas, cães, pessoas, secretários. Então, cuidado com o ano de eleições, que é um ano de fake news. Muito cuidado. Cuidado com o que falam em relação ao governo de Santa Catarina, em relação ao governo federal. Não sigam as fake news. Observem os nossos gestos, a nossa contribuição ao governo federal, para depois nos julgarem se nós somos ou não somos parceiros do governo federal. Se esse movimento que nós fizemos agora de compartilhar algo que era de uso exclusivo do governador é ou não é algo bom. Cuidado, porque nós estamos em ano de eleição e eles dizem que eleição é guerra. E nós não somos favoráveis à guerra, nós somos um governo conciliador, nós conversamos, dialogamos com todos os setores e será realmente um ano de escolhas por pessoas, não por meramente ideologias. Governador, desde já agradecemos a disponibilidade do senhor nesse bate-papo. Com certeza nós poderíamos ficar aí pelo menos o dia inteiro, uma manhã toda conversando sobre a nossa querida Santa Catarina. Agradecemos desde já, governador. Em breves palavras, já que a gente já está com o nosso horário já até estourado, qual o principal recado que o senhor passa para os joinvilenses na continuidade desse ano de 2022, na continuidade do seu mandato? Qual que é o principal recado do senhor aqui para, não somente para Joinville, mas para toda a região norte de Santa Catarina?
Obrigado, Willi e Fernando. Obrigado pela oportunidade que me dão de poder estar conversando cedinho aí com vocês, com os joinvilenses, com toda a região. E isso é transmitido via web também, quiçá para pessoas em todos os lugares do mundo. Mas dizer que eu acho que eu já estive, se não me falha a memória, umas 14 vezes aí, por aí. Estou tentando levantar em Joinville. Estou presente na região, sim. Vejam que nós temos um prefeito, né, que tem uma gestão também aprovada em Joinville, tem um carinho da população de Joinville. Não é da mesma sigla partidária, talvez nem tenha, num primeiro momento, esse governador como um pré-candidato, por exemplo, como uma pessoa da sua escolha, mas nós estamos presentes em Joinville, investindo mais de 600 milhões em Joinville, fazendo a parceria com o governo municipal, porque nós acreditamos que não são siglas partidárias, são pessoas que estão em cada município vivendo a realidade de cada município, seja no interior, seja na indústria, seja... Então, a gente está fazendo esses movimentos pró-agro de Santa Catarina, pró as pessoas do interior, pró a indústria, com investimento em infraestrutura, que é tudo que a indústria quer, uma política tributária séria, justa. Então é esse o apelo, né, que eu faço, e o agradecimento pelo apoio e pelo carinho de todos os joinvilenses, especialmente, que eu estive presente na região. É uma região que está sendo contemplada, será contemplada, Planalto Norte, toda a região lindíssima, bela região, potencial, uma pujança, né, uma parceria que nós fizemos aí com o município também, para colocarmos quase que um horto, né, um ambiente, uma big estufa que nós vamos fazer em parceria com o governo municipal, com a tradição das flores, das orquídeas. Nós estamos vivendo a vida do joinvilense, o dia a dia. Os bombeiros voluntários, dizia-se lá em 2018 que esse governador, por ser coronel dos bombeiros militares, iria acabar com os bombeiros voluntários. Pode perguntar para cada um dos bombeiros voluntários, dos 33 unidades que eles têm em Santa Catarina, mais de 30 unidades, se não é o governo que mais investiu nos bombeiros voluntários da história de Santa Catarina. Por isso que eu quero dizer para o joinvilense, se despertem, o povo da região norte, se despertem. Cuidado com as mentiras, cuidado com as notícias falsas, conheçam as árvores pelos frutos. A minha mulher, esses dias, a nossa primeira-dama, a Késia, estava conversando com um grupo de bombeiros voluntários aqui e ele se emocionou agradecendo a ela pelo fato do governador, mesmo sendo um coronel dos bombeiros militares, ter a sensibilidade pelos bombeiros voluntários de Santa Catarina, está investindo mais do que os governos anteriores. E é importante destacar, são 343 milhões de reais de recursos próprios na segurança pública de Santa Catarina. O governo anterior investiu 300 milhões de financiamento que nós vamos pagar, você, joinvilense, povo da região norte, vai pagar até 2035 o financiamento que nós estamos pagando aqui 300 milhões. Nós investimos com recursos próprios 343. Os coletes balísticos venceram, as armas, as viaturas foram aposentadas, estão sendo obsoletas. Nós estamos investindo mais, mas nós geramos esperança, recurso próprio, caixa saneado, contratos revisados. É essa mensagem que eu quero deixar para o povo de Joinville e de toda a região. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aos ouvintes. Vida longa à Jovem Pan. Obrigado, governador. Governador Carlos Moisés da Silva, então, nessa entrevista exclusiva à Jovem Pan, também transmitida pelo canal ICC e pelo YouTube da Jovem Pan Joinville Jornal da Manhã.